Ok, pessoal, muito bem. Bom dia, uma vez mais. Espero que estejam todos bem. Nós estamos dando início a este webinar com foco nas novidades mais importantes, digamos, do RAD, do Delphi C++ Builder, dos últimos 10 anos. Então, o objetivo aqui é... Só tentar desligar um áudio aqui. Muito bem. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma revisão aí, né, especialmente focado em coisas que muitas vezes você tem aí em mãos, né, no produto e não está usando, né? E também para servir como incentivo para aqueles que estão em versões anteriores, né, a utilizarem as versões mais recentes. Tá? Então esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá certo? Vamos lá. Bem, aqui estão meus dados para contato. Qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja o tema, por favor, e-mail e Twitter à disposição, preferencialmente e-mail, porque isso nos ajuda aí a colocar aí os itens numa fila de pendências, né? Mas está aí estão meus dados para contato. Então, nosso assunto de hoje é uma década de inovação com o rádio. Esse webinar está acontecendo ao vivo, né? Inclusive toda a apresentação, não só essa introdução. Então, tudo que nós vamos apresentar hoje está ao vivo, sendo gravado. Estejam preparados aí para fortes emoções, porque tem algumas demos que já necessitam mais de um device, mais de um computador, e aí dependências de rede, etc. Tudo pode acontecer, mas vai dar tudo certo, certamente. Então vamos lá. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. O Landerson está aí comigo também conectado. Ele vai nos dar um apoio aí durante o evento, sempre que necessário. Landerson, se você puder confirmar aí que você ouve bem, imagem está tudo ok, aí a gente segue em frente. Bom dia. Muito bom dia, chefe. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Ouvindo bem, Fernando? Vamos lá. Maravilha, cara. Obrigado. Então vamos em frente. Bom, o que é que nós vamos mostrar? Né? Então, nossa agenda, a ideia é fazer uma linha do tempo, né? Passando desde as versões XZ, né? A XZ, e as versões nomeadas. Né? As nomeadas a gente se refere a Berlim, Tóquio, né? Alexandria, a última versão. Né? Então essa é a ideia. A gente vai começar aí desde o XZ2, 3 adiante, fazendo um resumo e olhando, né, em cada uma das versões eu vou pensar algumas features interessantes ou que a gente gosta ou que são boas para uma demonstração, que são úteis em termos de demonstração, ou passíveis, né, de demonstrar facilmente, eventualmente fora de um projeto real, né, e vamos demonstrá-las para vocês. Tá? A gente vai falar no fim também um pouco sobre migração, afinal, para que seja possível aproveitar, né, esses recursos, você acaba passando aí pelo processo de migração. Né? Basicamente é isso. Obviamente, uma sessão de perguntas e respostas no final. O Hélio nos perguntou já aqui se a gravação vai estar disponível. Sim, né? Então, depois de concluído aí, a gente faz a edição e coloca isso lá no YouTube para vocês. Todos vão receber um e-mail com com os links, né, para exemplos e o material em si, esse PowerPoint, os links que nós vamos passar aqui hoje, os exemplos e etc. Ok? Então não se preocupem com isso. Certamente teremos tudo disponível para vocês aí rapidamente, tá bom? Então vamos lá. Antes de entrar aí em cada uma das versões, eu queria compartilhar com vocês este link. Isso foi publicado agora durante o aniversário de 27 anos do Delphi, né?
E neste blog que aqui está, você encontra esse PDF para baixar em alta resolução. Ele ele traz aí um resumo de todas as inovações, não só do Delphi, as inovações da tecnologia em geral, né, ao longo destes últimos anos, e onde nós nos encaixamos nesse cenário, né, os updates, as atualizações da ferramenta que correspondem a essas atualizações. Então isso aí está disponível nesse link aqui para vocês. Esse link está agora aqui sendo colocado também. Estou jogando ele aqui no chat para vocês. Vocês podem baixar esse PDF, ele é um PDF bastante grande, em alta resolução, tá? Que tem aí toda essa linha da inovação, esse histórico de inovação e as versões da ferramenta ao longo desses últimos aí anos, né, de inovação do Delphi, tá bom? Então isso aí só para quem ainda não teve acesso, né, pode baixar esse cara aí. Muito bem, então vamos lá, a gente vai começar, na verdade, na conta exata, né, seria a partir do XZ3, falando em 10 anos, mas eu achei importante mencionar o XZ2 aqui pelo seguinte, né, o XZ2 ele marcou uma evolução muito importante, na verdade ele marcou a base das principais evoluções da ferramenta. Eu digo isso porque no XZ2 nós trouxemos o compilador 64-bit, né, então para Delphi inicialmente, né, e aí vieram todos os outros compiladores atualizados, mas foi o momento, essa versão marcou essa virada para o 64-bit, né, suporta aplicações nativas 64-bit, mas também porque no XZ2 nós introduzimos o FireMonkey, que é a base hoje das aplicações multiplataforma. Então o FMX, a primeira versão do FMX surgiu no XZ2, ainda que lá no XZ2 não havia o compilador Android e o compilador iOS, mas já foi introduzido o framework, né, o FireMonkey em si, compilando para o Windows. Né? Então, por isso que eu achei importante trazer o XZ2 aqui e citar esses dois casos, né? O 64-bit e o FireMonkey. Mas não só isso. O Live Bindings, que também é core dessa inovação, porque é usado extensivamente no FireMonkey, o engine, o core, o motor do Live Bindings também foi introduzido nessa versão. Né? Então, isso marca, né, no XZ2 uma série de tecnologias que são chave para a evolução do produto, nasceram aí no XZ2. Né? Ainda nesse momento não era visual Live Bindings, era assim o motor do Live Bindings, né? nesse primeiro momento. Bem, e o Fast Report, por isso eu grifei o Fast Report, né? O Fast Report também foi introduzido no XZ2 como uma substituição ao Rave, né? O Rave ainda ficou até o XZ3, mas ele foi fazendo a substituição do Rave lá desde o XZ2. Né? O Quick Report já estava removido do produto desde o Delphi 7. Né? Aí veio o Rave finalmente substituído pelo Fast Report, que permanece até hoje e vai permanecer adiante, porque além de ser um parceiro muito bom, né, muito próximo, é uma ferramenta de relatório espetacular. Né? Mas eu grifei o Fast Report, deixa eu passar aqui meu browser, acho que é isso aqui, pelo seguinte, né? Quando a gente fala em migração, então aqui eu estou na página do Fast, da FAST, né? Mas somente para lembrar o seguinte, toda vez que falamos de migração, né, o pessoal, em geral, aplicações de negócios, né, tem relatórios, e aí vem a questão, bom, o que eu faço com meus relatórios? Bom, é importante mencionar o seguinte, primeiro, se você tem relatórios em Quick, ou se você tem relatórios em Rave, ambos os produtos estão atualizados para até a release atual, até o 11. Tá? Então, tanto o Quick, ainda que não mencionado aqui nessa página, mas ele está atualizado até o 11. Se você baixar o produto, ele instala até o 11, tá? Até o Delphi 11. E o Rave também está atualizado para o 11. Como você pode ver aqui, ó, nessa versão 2022. Então, o mesmo vale para o Report Builder. Né? Todos estão atualizados, né? Disponíveis para a versão atual. Então, primeiro ponto, eu não quero migrar os relatórios, o seu gerador de relatório está disponível para a versão atual, obviamente se é um produto independente, adquirido em separado da IDE, né? Mas está disponível, muitas vezes é um custo irrelevante frente a reconstruir centenas de relatórios. Né?
e você manter os relatórios onde estavam. Essa é uma alternativa. Porém, se eu quero migrar esses relatórios, o Fast Report ele traz um conversor de relatórios. Por isso que eu trouxe essa página aqui. Não se preocupe com esses links, eles estarão no PDF final que será disponibilizado para vocês. O Fast Report traz um conversor, tanto para Quick quanto Report Builder, né? E para Rave. Então você consegue importar relatórios do Rave, do Report Builder e do Quick Report para o Fast Report. A curiosidade disso, ou seja, se você me pergunta, tá, Fernando, isso vai mover 100% do relatório sem nenhum problema, né, transparente? Provavelmente não. Né? Eu diria que isso vai depender muito da complexidade do relatório em si. Então, relatórios simples, né, ou relativamente simples, relatórios que são somente visuais, eu acho que esse é talvez a melhor resposta. Você pega um relatório ali do Quick, que é só... o Quick não tinha Codebase, né, então do Quick em geral funciona bem porque eles são basicamente montados ali através do designer do Quick. Né? Mas o Rave, por exemplo, e acho que o Report Builder também, eles possuem o mod Codebase, né? Que permite que você codifique o relatório. Então, esses casos, obviamente, o relatório que é code-based, a migrador provavelmente não vai fazer. Né? Mas, para os relatórios mais tradicionais, sim, ele migra e migra com uma boa acuracidade. Então, fica aí essa dica com relação a relatórios, já falando um pouco de migração. A ferramenta atual é o Fast Report, mas os Raves, Quicks e etc., e Report Builder aí da vida, seguem atualizados para a versão 11 do Delphi, né, o Alexandria, tanto Delphi quanto CBuilder. Esses são produtos que são vendidos em separado, você deve adquiri-los junto aí aos fabricantes de cada um. Tá? Muito bem. Então, isso com relação ao Fast Report. Então, aí falamos do XE2, vamos em frente. No XE3, nós viemos com um novo compilador 64-bit Windows, então trouxemos o C++ Builder 64-bit, né, fazendo essa equiparação, suporte ao Windows 8, e aí já o compilador do macOS, né, do sistema operacional da Apple, né, o OS X, e o Visual Live Binds. O Visual Live Binds, então, é a evolução do Live Binds, do motor Live Binds, que permite fazer essa conexão, né, de objetos de maneira visual. Para quem nunca utilizou esse cara, né, para quem ainda não brincou com esse cara, eu diria que vale muito, muito a pena. Né? Você consegue fazer coisas muito interessantes com 0 linhas de código, né? Reduzir a codificação, né? O que é sempre bom, né? Quanto menos código, menos problemas. Então, o LiveBind é um cara muito interessante. Né? Vocês vão encontrar lá no Academy, né? Nos nossos playlists, então voltando aqui para o browser, ó, vocês vão encontrar nos nossos playlists, esses links também estarão lá disponíveis, né? Webinars inteiros dedicados a alguns dos assuntos que nós vamos falar hoje. Então, eu não vou repetir tudo isso aqui, né? Mas vou mostrar algumas coisas. Porém, ó, aqui tem um webinar inteirinho de Live Binds, tá? No Academy. Então, vale a pena aí dar uma olhada para ele, tá? Mas eu vou passar aqui para a IDE, quero mostrar algumas coisinhas recentes, na verdade, exemplos de casos reais de clientes que eu tenho ajudado, tal, ou de exemplos que a gente eventualmente constrói para clientes, né? Então, no caso do LiveBinds, né, para quem nunca brincou, o LiveBinds ele funciona tanto no FireMonkey quanto na VCL. Então, não se engane, não é uma coisa só de mobile, uma coisa só de FireMonkey. Ele na verdade, universal. Ele está no core do produto, ele está na RTL, ele funciona tanto para FireMonkey quanto para VCL. Tá? E o LiveBinds ele permite, obviamente, as conexões de dados, né? É o que mais tradicionalmente se utiliza, né? Então você liga um dataset a um grid, você liga um dataset a um edit, enfim, você quebra o paradigma dos controles dataware, né? Eu não preciso mais do DB edit, digamos assim, eu faço uma conexão com edit ou qualquer outro controle que seja, ou um label, né? Coisas do gênero. Mas ele também se presta a conexão de componentes em geral, né? Labels, edits, etc. Então,
ressaltando que isso está disponível tanto em VCL quanto em FireMonkey, né? Então você tem o Live Bind Designer nos dois, né? Mas o que eu queria mostrar, eu vou carregar aqui um exemplo, na verdade não é nada demais, inclusive é um exemplo que foi construído aí para ajudar, para ajudar não, né? Foi um exemplo para auxiliar um cliente na construção de um projeto, né? E eu acabei tomando ele como um exemplo aqui para a gente brincar, né? Porque ele vai nos servir em vários pontos. Então, que nada mais é do que uma integração REST com um back-end do SAP, do SAP, né? Enfim, não importa muito aí aonde ele está conectando, mas é um. E até espero que as URLs que foram usadas aqui ainda estejam funcionando, porque é um ambiente de teste, de um ambiente SAP de teste, né, do cliente. Mas, enfim, uma integração via REST com esse SAP. E o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, com relação ao Live Bind, sem entrar no mérito do REST aqui, né? Por exemplo, aqui ó, tem um status, né? É o status da chamada, se o request do REST funcionou ou não, né? Então, eu poderia muito bem pegar ali o evento do response para olhar se a chamada foi bem sucedida ou não, né? Pegar o código de retorno do REST, do call do REST. Mas, com Live Binds, por exemplo, ó, você consegue coisas como essa, veja. Deixa eu organizar aqui a brincadeira. O que eu fiz aqui? Ó? Veja que esse response 1, ó, o status code, eu estou levando ele aqui para o caption desse label status. Tá? E aqui na conexão, no bind em si, né, veja que tem uma formatação aqui, ó, no custom format. Né? Tem um texto status, que é fixo, e o valor que, no caso, o status code está retornando. Né? Essa aqui é a variável, no caso do LiveBinds, que representa o valor que está sendo transmitido aí por esse binding. Né? Então, o resultado disso é que, sem adicionar um código para isso, né, simplesmente fazendo o código que tem aqui são as chamadas, mas não aquela captura do status, né? Simplesmente fazendo esse bind, né, se a gente executa esse cara aqui e ele ainda estiver funcionando, eu vou fazer um get aqui inicial, que esse cara aqui ele retorna um token, está funcionando, então ele retornou aqui o token, veja, o status 200, esse status foi atualizado pelo LiveBind. Então, se você precisa mostrar algo ali, um retorno, um resultado, para fazer um feedback para o usuário, né, é possível fazer, pegou o retorno direto do componente para o label, é algo muito bobo, muito simples, mas não tem código adicional, funciona perfeitamente. Então, para mostrar aí um uso, né, nesse caso do uso real aí do LiveBinds, como você pode aproveitar isso para reduzir a complexidade da codificação. Tá? Basicamente, isso que eu queria mostrar com esse exemplo. Nós vamos voltar nele, eu vou deixá-lo aqui. Tá? Nós vamos voltar a regressar nesse exemplo aí. Então, voltamos aqui para a apresentação, falamos um pouquinho aí do LiveBinds. Explorem o LiveBinds. Tá? Tem, de novo, né? Lá no Academy temos um episódio inteiro de LiveBinds lá, a gente está fazendo bastante coisa legal. Vale a pena colocar esse cara para o jogo aí, porque ele é interessante, é performático, recebeu aí inúmeros updates nas versões mais recentes de performance, otimizações da RTL, agora que nós estamos restringindo, né, a execução de sistemas operacionais mais novos, Windows 10, Windows 11, existem recursos de processador que podem ser utilizados e estão sendo utilizados nos compiladores mais recentes, que não eram possível antes, porque para manter compatibilidade com SOs mais antigos, e hoje você consegue extrair uma performance interessante desses caras, então isso está aplicado ao produto nos compiladores nas versões mais recentes. Bom, no XE4, aí nós trouxemos efetivamente o primeiro compilador mobile, foi o compilador para iOS, né? ARM, né? Então ARM é a plataforma que equipa os dispositivos móveis, o mesmo que equipa hoje o Mac M1, nós vamos falar disso lá na frente, o M1, né? Ou Silicon, que é a nova arquitetura da Apple. Então trouxemos esse cara, né? O compilador para iOS, então a primeira versão em mobile, né? IBLite, para iOS, então o IBLite é uma versão embutida, né, ou embedded do Interbase, que você faz a distribuição ali junto com a aplicação, vão guardando esses tópicos como iOS e IBLite, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Mas vamos chegar nele, né? FireDAC,
e aí eu quero focar um pouquinho no Faridac, né? Os primeiros sensores para o FireMonkey, né? Suporte a frames no FireMonkey, o List View, que foi um componente novo adicionado no XE4, né? Modo Full Screen para macOS, né? Isso é um recurso também interessante para quiosques, esse tipo de coisa, aplicações de tela cheia, né? Mas falando um pouco mais do Faridac, então no XE4 o Faridac passou a ser parte efetiva do produto, né? No XE5 ele virou, ainda no XE4 ele era um instalador em separado, no XE5 ele passou a estar no código-fonte do produto já instalado naturalmente, né? Mas o Faridac ele é um senhor framework, né, para banco de dados, vale a pena, ele não só para bancos relacionais, suporte a Big Data, a MongoDB. Se você tem o Enterprise Connectors, por exemplo, você tem acesso a outras centenas de drivers que acessam desde IRPs, acessam SAP, acessam Salesforce, um montão de coisa legal, direto via Faridac. Então esses caras é muito poderoso, né? Eu vou aqui para nossa VM, né? E deixa eu fechar esse cara aqui. E vamos carregar aqui. Preparei aqui duas coisinhas, né? Primeiro, esse local SQL, que é um exemplo bem interessante, né? Esse cara, ele é um diferencial, né, digamos, do Faridac, que é a possibilidade de você usar distintas conexões de bancos de dados, né, e fazer joins, fazer consultas, né, somando os resultados de várias origens de dados, como se fosse tudo uma base de dados única. Então, esse local SQL é um cara muito interessante, né? Vocês vão observar aqui que eu tenho uma conexão DBX, né? Eu tenho uma consulta REST, que está via adapter gerando um client dataset aqui, né? Tem uma outra consulta via IBX, né? Então a outra base de dados. E isso tudo você consegue através desse local SQL. Então você registra esses datasets como origens de dados, né? E através do local SQL aqui, ó, você nomeia esses datasets, né? Desta forma que a gente está vendo aqui, né? E eu consigo escrever SQLs, como esse que a gente vai ver aqui, SQLs fazendo joins, veja, são joins em datasets que vêm de origens de dados diferentes. São mega recursos, porque, em geral, quando eu estou trabalhando com sistemas heterogêneos, que eu preciso fazer integração de dados, né, eu acabo tendo que ou copiar os dados, né, de um banco para outro, ou fazer exportação de dados, enfim, qualquer que seja o recurso, né? Esse cara permite que você consulte várias fontes de dados. Então eu tenho lá o RP da companhia, eu tenho um sistema de retaguarda feito internamente, eu tenho, enfim, várias origens de dados, eu tenho uma planilha de Excel com alguma informação, eu consigo produzir, por exemplo, um dashboard, um report que junta todas essas origens de dados, mas olhando nas fontes direto, sem que eu tenha que ficar migrando dados de um lado para o outro. Isso é muito legal. Então esse é um recurso que eu queria destacar do Faridac, né? Porque ele é um mega diferencial, além de todo o resto, né? O Faridac proporciona, mas esse local SQL é algo que me chama muita atenção e eu vejo ele um pouco esquecido por aí, né? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Essas conexões, até para que eu possa revisar aqui, eu não acredito que eu tenha todo mundo aqui. Eu vou executar esse cara, vamos ver se ele está com todas as conexões ativas aí, né? Tá aí. Isso que nós estamos vendo é um select que está sendo executado em todas aquelas fontes de dados em separado, e aí um select em memória do Faridac fazendo uma junção de todos. Isso é muito legal, é performático e é muito legal para você fazer dashboards, consultas, exportação, sumarização de dados sem ter que ficar levando, fazendo ETL dos dados daqui para lá e de lá para cá. Tá? Então, isso com relação ao Faridac. Quando a gente fala em Faridac, muitas vezes vem a questão da migração, né? Então, a migração para o Faridac, ela pode ser algo muito simples, né? A ferramenta traz um cara chamado Refind. O Refind, ele é uma ferramenta, um analisador de expressões regulares, né?
E esse analisador de expressões regulares automatiza a migração do seu projeto. Então, como é que isso funciona? De novo, lá no Academy você vai encontrar um episódio inteiro sobre isso, né? A gente não consegue hoje fazer toda a demo completa, mas como é que esse cara funciona? Se eu venho aqui eu vou encontrar o Refind, né? Lá na pasta de instalação do Delphi. Então, lá na minha pasta bin, né? Se eu ver aqui, ó, tem aqui o Refind, eu posso copiá-lo lá para o meu projeto, tá? São esses arquivinhos que a gente está vendo aqui, ó. É um executável de comando de linha bastante simples, tá? Basicamente tudo que eu preciso são esses arquivos aqui, ó. Tá? É um executável de comando de linha e ele trabalha com base em expressões regulares. Então, são scripts que você passa por Refind que automatiza a migração. Na prática, você pode usar o Refind para outras N coisas, porque na verdade, se eu construir um script, para qualquer outro tipo de migração que eu preciso fazer, substituição de componentes, etc., ele vai funcionar. É só criar o script correto, olhando para a documentação e para os scripts que já vêm prontos para o Faridac. Então, no caso da migração de Faridac, né, usando o Refind, e isso nós temos experiências de N clientes. Eu recentemente ajudei aqui um cliente, em alguns dias estava com todo assim, intervenções minhas de minutos, né, para ajudar ali, mas em poucos dias estava com a aplicação toda migrada facilmente. Porque o que o Refind faz é trocar os componentes, mas também ajudar a ajustar todas as propriedades, tipos de dados, etc. Então, se eu venho aqui na pasta Samples, né, onde tem aqui Faridac, em Tools, ó, eu vou encontrar alguns scripts prontos. Então, nós temos hoje scripts para você migrar do DBX para Faridac, do BDE, finado DBE para Faridac, Deus o tenha, e do ADO para Faridac. Então, por exemplo, né, esse é o mais recente que nós adicionamos, né, migração da ADO para Faridac. O que esse cara faz? Esse cara ele tem a habilidade de, inclusive, remover units que não são mais necessários, esse unuse, né, ele faz isso para você. E aí as migrações, ó, migrações de tipos de dados. Se você estudar e aprender essas tagzinhas aqui, né, o que elas fazem, você migra qualquer coisa automaticamente. Esses scripts vão migrar a aplicação de ADO para Faridac, eu diria para você que quase 100% automático. É muito legal. Tá? Então, eu não uso Faridac, eu estou lá no DBX e eu tenho Faridac, mas não uso porque tem que migrar a aplicação inteira, né? Dá aquele trabalho gigantesco. Eu tenho cliente na minha orelha pedindo recurso novo, eu não tenho tempo de fazer a migração, cara. Na boa, em horas você faz essa migração. Tá? É uma questão de ajustes de tipos de dados, porque ele basicamente substitui com as mesmas funcionalidades, não há incompatibilidade. Né? Então, alguns cenários, né? BDE para Faridac é muito tranquilo, você basicamente sai com tudo funcionando. Aplicações DBX, e aí é importante esse detalhe, aplicações DB Express, a ADO também, basicamente direto, sem nenhuma intervenção. Aplicações DBX tem importante entender o seguinte, em geral, né, salvo casos muito específicos, em geral, quando você trabalha com DBX, você usa aquela tríade de componentes. Né? Você vai ter ali a conexão, né? A carry, um provider, um client dataset. Okay? Em geral, sua aplicação ela fala literalmente com o client dataset, ou seja, a sua interface de usuário ela está usando o client dataset. Né? E não o controle do DBX, porque o controle do DBX, a carry do DBX não faz cache, né? Ela é forward only, ou seja, ela simplesmente carrega o cursor, mas você não faz edição de dados nela, você usa o provider e o client dataset. Muito bem, como é que é a migração do DBX? A migração do DBX é o seguinte, você vai substituir somente os controles do DBX pelos do Faridac. É isso que o script vai fazer. E vai manter o provider e o client dataset. Significa que o impacto na sua aplicação é zero, porque a sua aplicação fala com o client dataset, não com o DBX. Logo, você troca o DBX pelo Faridac, passa a ter os benefícios do Faridac, mas continua ali com o client dataset para não quebrar a aplicação. Num segundo momento, se quiser, eu posso remover, depois estabilizado, os controles, né, o provider e o client dataset, e seguir a vida. Ou trocar o client dataset por main table, também é possível. Né? Então, não é uma migração complexa, não é bicho de sete cabeças. Tá? Esse é o recado aí que eu
que eu queria dar. Tá? Então falamos aí do Faridac e desses recursos avançados aí que o Faridac nos traz. Né? Bem, no XE5, então, veio o compilador Android. Né? Então, adicionalmente ao iOS, né, completou aí o suporte a mobile e chegou o compilador Android, né? Isso para o Delphi. Com isso, novos controles, né, novos componentes para ambos, para mobile, né, Android e iOS, e o REST Client. Né? Então, o REST Client veio para facilitar o consumo de APIs, web, REST, né, em geral. Né? O Faridac, como eu havia mencionado, passou a estar instalado, ser parte da instalação padrão do produto, e o IBLite também para Android. Então agora, nós chegamos no XE5, e o XE5, ele, digamos, em termos de features, né, de compilador, ele está completo, né? Como o XE5 agora tem todos os compiladores que nós gostaríamos, Android, iOS, Mac, Windows, né? E depois, lá no Tóquio, vem um compilador novo, que é o Linux, a gente vai falar dele lá na frente. Eu vou focar um pouquinho na parte mobile aqui, juntando tudo, Mobile REST Client e o IBLite, né, que é a versão embutida do Interbase. Tá? Então, vamos lá para a IDE. Vamos fechar esse cara aqui. E deixa eu me recordar aqui aonde que a gente ia, o que a gente vai mostrar. Vamos lá. Eu vou falar inicialmente do REST Client. Então, este exemplo que estava aqui, vou voltar para ele, né? E depois a gente evolui para o mobile. O REST Client é um framework, né, que torna mais simples o consumo de endpoints REST. Né? Então essa é a ideia. É um super framework numa camada mais alta que lá embaixo, né, entendam bem, lá embaixo ele usa o HTTP nativo. Então hoje nós temos um HTTP client nativo, né, que implementa basicamente o HTTP nativo de cada plataforma. Né? Isso é basicamente os recursos do HTTP. O que faz o HTTP? Faz GET, faz PUT, faz POST. Né? O REST Client, esse framework, ele torna mais simples esse processo, né? Com componentes separados para requests, para response, com os autenticadores todos prontos para WELF2, para autenticação básica, etc. Esse é o REST Client. Então, tudo começa, sempre que você vai trabalhar com REST, né, tudo começa aqui pelo REST Debugger. O que o REST Debugger faz? O REST Debugger permite que você teste as suas chamadas antes de implementá-las. E depois você vem aqui, copia os componentes já configurados, leva lá para a sua aplicação, e obviamente que lá na aplicação você vai tomar as partes variáveis, os parâmetros, e implementá-los, claro. Né? Mas ele te leva os componentes já prontos, configurados lá para a sua aplicação. Então, para usar um caso concreto, esse projetinho aqui, esse exemplo, né, que a gente trabalhou junto com o cliente aí para fazer essa integração com o SAP, ele faz basicamente um get e um post aí num endpoint do SAP, como vocês viram aqui. Né? Esse get e o post, então, veja bem, aqui no REST Debugger, você tem a opção aqui do load e do save. Né? Isso aqui permite você salvar e guardar as suas chamadas que você está desenvolvendo. Então, ele guarda em formato JSON. Né? Então, se eu ver aqui, ó, vamos pegar esse get aqui, por exemplo. Né? Esse get é essa chamada do SAP que está implementada lá. Ó. Então, você tem o get, tem o endereço, né? Tem os parâmetros adicionais que são necessários, né? Tem a configuração de autenticação, né? Que é necessária, e você pode testar isso diretamente aqui. Ó. Isso já te dá uma ideia, veja, deu 200, está ok. Né? Tem aqui o retorno, né, desse cara. Eu consigo já ter isso aqui testado, funcionando. Uma vez que está funcionando aqui no REST Client, o REST Debugger tem todas as opções possíveis. Eu posso adicionar qualquer tipo de parâmetro, qualquer tipo de conteúdo, etc. Né? E, desde aqui, você copia os componentes, né, e cola esses componentes lá na sua aplicação. Está pronto. Aí, obviamente, você vai implementar os detalhes, mas, basicamente, isso é o que foi feito aqui. Né? E depois, aqui, a passagem dos parâmetros. Então, por exemplo, no get, está sendo atualizada aqui a URL, né? E o usuário e a senha, eles estão aqui como constantes, porque obviamente é um exemplo, então eles estão aqui como constantes. Eles estão sendo atualizados aqui na chamada, né, do get,
e está feita a chamada aqui. Né? Depois, no segundo, ele extrai um token, né? Então no post é feito uma outra chamada com um token sendo passado, uma data de atualização, e, enfim, aí é regra de negócio. Né? Mas o REST Debugger é extremamente importante nesse processo, porque você vai testar as chamadas aqui antes. Né? Então o post também está aqui. Ó. Esse é o outro. A outra chamada é o post. O primeiro é um get, o segundo é um post. Então o método post aqui. Os parâmetros, e aí aqui você tem mais parâmetros. Todo tipo de parâmetro você pode adicionar aqui. Ó, veja o token aqui onde está. Que depois lá na aplicação, obviamente, é substituído dinamicamente. Né? E aí você pode testar as coisas aqui. Então o REST Debugger é muito útil. Né? Você precisa aprender a usá-lo para implementar suas interfaces REST. Ok? Um toque adicional com respeito a essa questão do REST, muitas vezes o pessoal se debate muito porque tenta implementar a chamada ali e não funciona, né? Funciona no Postman, mas não funciona aqui no Delphi, no REST Debugger. Cara, simples. Você precisa entender o que é que eu estou fazendo diferente aqui, né? Qual é o que eu estou enviando diferente do que está sendo esperado pelo serviço. Bom, um grande aliado nisso é você instalar um sniffer, por exemplo, tem alguns caras aí, tem vários, né? Mas eu tenho um aqui que é bastante útil. Tem um da Telerik que é bastante interessante, eu tenho instalado aqui em algum lugar. Procura um sniffer, né, em resumo. E esse sniffer, ele vai, como o Fiddle da Telerik, eu estava tentando lembrar o nome, o Fiddle da Telerik, mas tem outros, né? Tem um, inclusive, feito em Delphi, que eu tenho aqui. Ele é da... Deixa eu carregar um outro Explorer aqui. Esse que está aqui nos meus utilitários, ó. Esse cara aqui, ó, esse Smart Sniff, ele é feito em Delphi, tá? Você vai encontrar lá no site, Smart Sniff é o nome. Bastante simples e funciona, ele ouve a sua placa, ele ouve, tá, para quem quiser o nome, ó, nearsoft.net, Smart Sniff é um freeware, tá, feito em Delphi. Ele ouve a placa, ele ouve a sua interface, no caso de internet, ou da rede local, pouco importa, a sua interface de rede, e ele captura tudo que está passando por ali. Quando ele captura, você torna a coisa fácil. Você simplesmente vai entender por que a chamada, por exemplo, lá do Postman, ou o exemplo que o cara te mandou, funciona e o seu não. Você compara as duas chamadas e vai ver que, por exemplo, eu estou passando o token sem fazer o encoding. Na chamada dele está com encoding. Por isso, porque muitas vezes o serviço da REST na ponta não é bem documentado. Então, ele quer o token com encoding, mas ele não fala para você. Né? Aí o exemplo do cara está mandando com encoding feito, você não está vendo isso e no seu não está. E aí não funciona. Né? E aí você ouve aquela frase, não funciona no Def. Cara, coloca lá o sniffer e você vai ver que funciona. A questão é que você está passando os parâmetros errados. Nós usamos HTTP nativo. Ele faz o que o HTTP faz. Ponto. Então, se funciona em qualquer lugar, funciona aqui. Não há alternativa para isso. Certo? Então, tá aí essa questão aí sobre o REST que eu queria levantar. Né? Mas falando um pouquinho de FireMonkey, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu queria ressaltar, quando você está trabalhando numa aplicação multi-device, né? Uma aplicação para múltiplas plataformas, a grande chave, né, do framework são essas views. Né? Então, ao criar uma aplicação multiplataforma, você já tem todos os compiladores aqui disponíveis, né? Então não só o Windows, mas também o macOS. Veja que já temos o macOS para RM, né? Linux, iOS, Android. Né? A grande chave está nessas views, que você consegue manter uma única aplicação, uma única regra de negócio, mas criando views personalizadas para as plataformas para as quais você vai fazer o deployment. Né? Então a ideia aqui é você ter esse tipo de coisa e conseguir personalizar as suas aplicações, né, com várias views para o mesmo código-fonte. Né? Essa é a sacada a grande sacada do FireMonkey e da IDE em si. Né? Então, se a gente pegar aqui para mostrar alguns exemplos, né, que são bacanas, vamos pegar aqui dessa categoria de aplicações aqui de exemplo. Bom, a gente poderia falar de esquia, de um monte de coisas, mas vamos, digamos, ressaltar aqui o que é mais importante. Né? Então, esses são alguns exemplos que
alguns que vêm com a ferramenta, outros que eu criei, né? Mas esse é parte, você encontra lá no Gerrit, né? Esse Order Entry, né? Esse Order Template também, que é para mobile, né? Esse CRM é VCL, é um outro exemplo que vem com a ferramenta. Depois a gente vai nesse Quick Watts aqui, que eu vou usar para outro fim mais adiante, né? Mas se eu tomar esse cara aqui, ó, esse é um exemplo de uma aplicação de restaurante, né, de atendimento de restaurantes, é obviamente um protótipo, né? Está documentado, tal, é um protótipo vazio, não tem dados, dados fakes para servir como exemplo, né? Mas o grande tchan da produtividade aqui é você poder fazer isso, por exemplo, você tem a aplicação aqui, eu vou rodá-la aqui localmente no Windows, né? Com Look and Feel Windows, né? Você tem aqui um lugar para o cara escolhe aqui as mesas, né, do restaurante para lançar os pedidos, e aí eu vou escolher lá o que o cara vai comer, digamos que ainda é de manhã, então ele vai aí de café da manhã, né? E aí você passa a ver as mesas que estão abertas, é uma simulação, obviamente, né, gente? É um teste, né? Mas uma interface aí bonitinha, né? Firewalk, com atendimento aí de mesas, digamos assim, uma sugestão de interface para um restaurante, aí tem a parte de pagamento, como é que o cara vai pagar, etc. Né? Então isso aqui sendo executado aí no Windows. Né? Bom, eu vou deixar esse cara aqui e a gente vai rodar esse cara em algumas outras plataformas. Nesse caso, é uma aplicação desktop. Então eu vou rodá-lo aqui, por exemplo, no Linux. Né? Então, se a gente selecionar aqui Linux, ó, deixa eu trocar aqui a conexão. Acho que está correto. Na verdade, não, porque eu ainda não iniciei aqui o PA Server. Então, esse é um Ubuntu, tá? E aqui nesse Ubuntu eu tenho o PA Server instalado. Tá? O PA Server está ouvindo naquele IP justamente que a gente está trabalhando aqui. Então agora provavelmente ele vai funcionar. Funcionou. Tá? E a gente vai mandar essa aplicação lá para o Linux, né? Só para mostrar rodando em múltiplas plataformas e falando aí do poder, digamos, do FireMonkey. Né? Então, está lá compilando. E aí, está aqui, ó, a aplicação rodando no Linux, mesmo look and feel, mas rodando nativo. Né? Aqui, nesse caso, tem alguns extras aqui no pedido, né? E, enfim, esse carinha rodando aqui no Linux, tal qual a gente viu lá no Windows. Né? Então, vejam que a gente realmente compilou exatamente a mesma aplicação, né? E colocou ela para rodar lá no Linux. Tá? Um outro cara que eu queria mostrar aqui, ó, é esse que é uma espécie de um iFood. Né? Esse é um outro template, também está no Gerrit, tá? E é uma espécie de um iFood, de uma aplicação para pedir refeição, digamos assim. Né? Aqui ele está usando o conceito de styles. Né? Então, se nós trouxermos aqui a aplicação para Windows e executarmos, ó, então você tem ela aqui em execução no Windows, né? Tem uma interface bonitinha para fazer o pedido, né? Tem um checkout, né? Com ela rodando no Windows, né? Mas a gente falou das views, né? Então, por exemplo, se a gente roda esta mesma aplicação lá no Linux ou no Mac, vocês vão observar, aqui no caso do Mac, o Mac tradicional, né, Mac Intel, ou no próprio Linux, você vai observar que ele mantém exatamente o mesmo look and feel. Né? Então, eu vou rodar no Linux e vou compartilhar a tela do Android aqui para que vocês possam ver a mesma coisa aqui no Android. Tá? Então, eu estou com a aplicação já aqui no Android. Deixa eu colocar ela no Linux para a gente. Está aqui, ó, né? A mesma aplicação, o mesmo look and feel, rodando em Linux. Então, aí o poder do FireMonkey. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a interface, a tela do Android, na verdade. Então, tem aqui um utilitário para
capturar a tela do Android aqui. Tá aqui, ó, esse é um Moto G, né? E aí a gente está com a mesma aplicação rodando lá no Android, o mesmo look and feel, agradável, né? Como vocês estão vendo, é uma aplicação profissional. Tá? Então essa era a ideia, aqui mostrar um pouquinho dos poderes aí do FireMonkey, né? E a gente vai falar agora um pouquinho tudo isso junto com o IB Lite. Então deixa eu fechar este exemplo, né? E junto com o IB Lite eu vou entrar um pouco no mérito do PA Server, né? Um pouquinho mais de detalhes aí com relação ao PA Server. Então aqui nesse grupo do FireDAC tem um CRUD multi-device, né? Esse CRUD multi-device, ele é um exemplo bobo de CRUD, mas é feito com FireMonkey e com o IB Lite, que é o interbase embutido, né, na aplicação. Aqui eu não dependo do interbase instalado, ele vai embutido na aplicação. Né? Então eu queria mostrar um pouquinho como que isso é construído para vocês. Eu vou trazer aqui para o Windows. Ó. Veja que esta mesma aplicação com banco de dados está sendo compilada para Windows, para Mac, para Linux, iOS e Android. É exatamente a mesma aplicação com o recurso de banco de dados. Né? Como é que isso é construído? Bom, primeiro, em termos de design da aplicação, um processo normal. Né? Você vai fazer as suas queries, você vai fazer a conexão, etc. Inclusive em tempo de design, no caso do interbase, você vai usar o interbase desktop normal, isso para a construção da aplicação. Porém, no momento do deploy, né, você vai observar que aqui ó, a conexão ela está configurada como IB Lite, ao invés do interbase normal, ou seja, eu vou usar a versão embutida do interbase. Né? Você vai observar que aqui no Before Connect eu tenho um ajuste do path, ou seja, onde está o meu banco de dados, né? Onde ele vai acessar aqui o MasterSQL. No caso do mobile, né, ele está embutido na aplicação porque é um sandbox, né? A aplicação tem todos os seus arquivos embutidos, então ele está usando o Documents Path, no caso do mobile. No caso do desktop, do Windows e do Linux, né, eu uso o path do meu binário. Então, eu estou jogando o executável no mesmo path do binário. O macOS trabalha no conceito de sandbox igual ao mobile, então ele usa o Get Documents Path. Importante notar que no momento do deploy dessa aplicação, ó, Project Deployment, você deve tomar cuidado com as dependências. Então, eu estou enviando o arquivo do banco de dados, nota que o arquivo está aqui ó, no meu arquivo de projeto, eu arrastei ele para o arquivo de projeto, que isso torna mais fácil. Né? Ele já aparece aqui no meu deployment, então veja, estou mandando o arquivo de banco de dados no Windows para o raiz, porque ele vai estar no mesmo nível do meu executável. Né? E aí a gente volta um pouquinho nisso aqui, porque vai entrar em ação um cara aí, o PA Server no Windows. Tá? Que é muito interessante para você fazer deploy de projetos, né, por causa das dependências. Do macOS, ó, eu tenho também as dependências do interbase e o meu arquivo do banco de dados ó, vai lá para o Startup Documents, que é o documento do macOS. Né? No Android e no iOS, né, tem todas as dependências aí, mas se nós acharmos aqui o banco de dados, ó, vai para o Assets Internos, que é o documento do Android. Então você tem que conhecer essas regrinhas aqui para isso. Né? Mas, além disso, né, eu devo também adicionar aqui ó, no Feature Files o Interbase to Go. Na verdade, não confundam, né? Interbase to Go e Interbase Lite é a mesmíssima coisa. A diferença é que o Lite ele tem algumas restrições, por exemplo, não tem criptografia, e o To Go, que é a versão licenciada do IB Lite, traz criptografia. Então, para você que tem um Enterprise, você já tem a licença do To Go como parte do produto e pode usar de maneira ilimitada. Então, você tem um Interbase embutido, ilimitado, com criptografia do banco de dados disponível. Né? O Lite não tem criptografia. De qualquer maneira, você tem que adicionar aqui as dependências do Interbase, porque o banco embutido significa que as DLLs do Interbase ó, estão aqui, vão junto com a sua aplicação. Tá? E veja, por que eu estou utilizando o deploy, a configuração de deploy, né? Aqui o Project Deployment, também no Windows, porque esse cara permite que você empacote as aplicações para o Windows, tá? De uma maneira muito similar ao que você faz no mobile. Então, se eu ativar o meu PA Server aqui localmente, vou mostrar duas coisas que são interessantes. Quando eu estou no mobile, né, isso funciona de maneira transparente. Quando eu estou no macOS, por exemplo,
se eu seleciono aqui macOS, eu tenho aqui a conexão, né? Ele vai conectar lá com o macOS para rodar a aplicação. Inclusive, eu vou aproveitar o ensejo para carregar o PS Server aqui. E aí o PS Server aqui no Mac está ouvindo nesse IP. Tá? Me interessa esse cara aqui, ó, que é o IP da máquina virtual. Vou deixar ele minimizado aqui. Mas voltando, para as outras plataformas, né, você seleciona as plataformas externas, né, digamos assim, você seleciona a conexão do PS Server, porque é ele que faz, permite esse deploy automático, debug remotamente. Mas no Windows, eu também posso usar esse cara. Eu tenho o PS Server instalado aqui. Então, deixa eu fechar esse cara. Aqui, ó, eu tenho um link para o PS Server. Você pode instalar o PS Server no Windows, correto? Nós vamos iniciar o PS Server. Obviamente, ele vai estar ouvindo aqui no localhost, porque eu estou rodando ele localmente aqui no meu Windows. Né? Você vai ver que quando eu iniciei o PS Server, eu passei para ele dois caras aqui, dois comandos, né? Dois parâmetros, desculpem, né? Especialmente o scraddir. Então, eu estou usando aqui o scraddir para dizer que eu quero que ele salve minhas coisas aqui nessa pasta direto no drive C, PS Server, senão ele coloca lá dentro do seu usuário, embaixo de um monte de subpastas. Então, eu posso usar esse parâmetro aqui que eu quero scraddir aqui no raiz do Windows. Okay? Então, o PS Server está aqui em execução. E aqui no seu projeto, quando eu seleciono o profile, a compilação, o Target Windows, ó, botão direito, você tem aqui propriedades, e eu posso selecionar um profile. No caso, o meu profile aqui que está em localhost, ó, na mesma porta. Né? Então, eu posso testar também a conexão mesmo estando em Windows. Eu estou conectado aqui com o PS Server local. E quando eu faço deploy, então eu vou dar um build nessa aplicação inicialmente. Quando eu faço deploy, então, fazer um build, essa aplicação está usando o Skia, e ele não compilou porque provavelmente está read-only aqui, ou eu fiz alguma coisa nessa brincadeira. Ah, eu fiz. Eu estava brincando aqui e eu fiz algo, certamente. Vamos ver. Eu fiz aqui e não salvei. Acho que é o tab search. Isso. E provavelmente aqui também. Ou parei pela metade nas alterações que eu estava fazendo aqui. Deixa eu só conferir, isso vai ser rápido. É um exemplo simples. Eu tenho duas tabs e onde elas estão aqui. Na verdade, esse cara aqui, que tá onde deu erro ali, é o tab search. Ok. E aqui também. Então, uma pequena alteração pela metade, depois eu vou concluir. Estava nomeando os componentes para que fique mais bonito. Né? Mas enfim, eu vou fazer aqui a compilação. Na verdade, eu tinha que ter selecionado aqui o Windows. Mas tudo bem, a gente já vai terminar aqui a compilação para o Mac também. Então, qual que é a ideia? Né? Eu utilizo o PS Server, né, que está aqui, também para o Windows. Né? Então, o PS Server para o Windows, ele permite que você trabalhe nesse conceito de empacotamento da aplicação. E aí vocês já vão entender isso. Quando eu faço o build, né, então vamos trocar aqui para o Windows e refazer esse build, eu preciso dele compilado, né, para depois fazer o deploy. Então agora sim, esse cara está compilado aí. Ok? No meu deploy, né, nós temos aqui todos os arquivos, todas as dependências. Você vem aqui, ó, e deploy. O que o deploy vai fazer? Ele vai agarrar todos os arquivos conforme as configurações que você fez e via o PS Server vai colocá-los todos numa pasta, num pacotinho. Então, se eu vier para cá e no meu drive C, onde nós criamos aqui, ó, o PS Server, o meu profiler, está aqui nossa aplicação. Ó. E como resultado disso, está aqui a aplicação empacotada, pronta para enviar para um cliente. Veja, eu tenho o executável, eu tenho as DLLs que são dependentes, no caso aqui do Interbase, o próprio Skia que eu estou utilizando, as demais dependências do Interbase, veja, todas empacotadinhas. Como que eu distribuo minha aplicação? Isso aqui zipado é sua aplicação, ou feito um instalador que seja, aqui estão todas as dependências da aplicação
Então, mesmo rodando em Windows, é legal você fazer isso porque você começa a segregar a aplicação do ambiente de desenvolvimento. Né? E aí, obviamente, se a gente executar a aplicação aqui, ó, eu tenho a aplicação executando no Windows, conectada a esse banco de dados local, não tenho o Interbase instalado, aqui só tenho o Interbase embutido, né? E aí eu consigo navegar para o detalhe, enfim, aí pouco importa, porque isso é bastante simples, é só uma navegaçãozinha aí, um exemplo de navegação. Né? Então, essa mesma aplicação, usando esse conceito aqui do gerenciador de deployment, né, a gente rodou ela, esta aplicação no Windows, eu vou rodar essa mesma aplicação no Mac, e nas plataformas móveis. Tá? Então, deixa ele fazer o deploy aqui para o Mac, vamos fazer o deploy para o Linux, e eu vou me adiantando aqui para colocar isso no mobile, para vocês verem, inclusive no iOS. Então, aqui a gente está vendo agora a mesma aplicação, né, em execução no macOS. Posso salvar, posso, enfim, apagar tudo que eu quiser. Né, tem um search aqui, né, esse é o list view. Rodando aqui no macOS, você vai observar que ele já copiou os arquivos, todas as dependências para cá, conforme você instruiu o Deployment Manager. Né? A mesma coisa para o Linux. Então, a mesma aplicação com o Look and Feel Linux, eu estou usando um estilo do próprio, apliquei um estilo na aplicação para o Linux, um estilo baseado no Ubuntu, que vem com a ferramenta, está lá no Gerrit, então ele vai aplicar o estilo do Ubuntu no momento que ele fizer o deployment para o Linux, né? Então, está fazendo a distribuição agora para Linux. Está aqui, ó. Então, vou fechar o anterior, tá? Está aqui o nosso projeto em Linux, com o banco de dados embutido, né? Navegando com edição, né? Enfim, todos os recursos, né? A mesma aplicação com o IBLite embutido. Veja, ele trouxe para o Linux todas as dependências, eu estou a aplicação rodando, não depende de nada externo. Né? Vou minimizar o PSL aqui para deixar a interface mais limpa. Não depende de nada externo, né? Com o look and feel correto. Aí para o Linux, né? Deixa eu mostrar ela no Android. Já estou com ela aqui em execução, só para a gente ganhar tempo. A mesma aplicação, com os mesmos, as mesmas features, e, enfim, posso alterar, posso todo o processinho, um CRUD, né? Usando o IBLite, é a mesma aplicação, o mesmo Interbase, agora rodando no Android. Então, está aí rodando no Android. E eu tenho ela no iOS também, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela do iOS. Na última vez, eu utilizei aqui para compartilhamento, só não sei se eu vou lembrar os passos. Eu utilizei para compartilhamento o QuickTime, acho que foi isso. E aí o QuickTime tem um Movie Recording, acho que é isso aqui. E aí eu posso colocar a tela do device aqui. No caso não devia estar me mostrando aqui, tá? Mas devia estar mostrando o iPad. Mas ele continua querendo me mostrar. Vamos ver se ele vai trazer o iPad aqui ou não. Aqui. Não. Sim. Tá aí, ó. Aí, o iPad é o input agora aqui do meu do meu QuickTime, né? Então a gente consegue olhar para a tela dele, né? E eu vou, enquanto a gente vai falando aqui, fazer o deploy desse cara para o iOS. Tá? Então eu selecionei aqui o target, apesar dele não estar exibindo o target aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu queria mostrá-la também no iOS. Acho que vai dar. Enquanto ele compila aqui, agora vocês estão de volta na tela do Delphi, né? Então, enquanto ele compila aqui, depois a gente volta lá para a tela do iOS. Então, esse mostra algo muito interessante, né, esse exemplo, porque
é uma aplicação de banco de dados com o banco de dados embutido que a gente rodou em todas as plataformas. Vocês viram que a gente não alterou uma linha de código, uma simples linha de código. Então isso é muito poderoso para ganhar tempo no desenvolvimento da aplicação. Tá? Então isso é o que eu queria mostrar aí, juntando um pouco de mobile, um pouco de REST, um pouco do Interbase, do EBLite embutido. Um detalhe, é claro que tudo que nós fizemos aqui com a EBLite, você também pode fazer com a SQLite, muito similar, trocando apenas o provider de conexão. Né? Então também, a diferença do EBLite para a SQLite é que o EBLite é realmente um banco de dados, o SQLite é um arquivo texto. Né? Então, tem muitos recursos, os mesmos recursos que você tem um banco de dados client-server disponível no mobile, transação, etc. Tudo muito bem, funciona muito, muito bacana, tá bom? Tá fazendo aí o deploy para iOS, eu vou tentando ganhar tempo aqui, porque óbvio que eu já sabia que esse webinar ia estourar o tempo, vocês me desculpem, mas tem muita coisa para mostrar e eu vou até o fim para a gente ter esse vídeo completo, tá? Então, deixa eu descobrir aonde que eu estava aqui. Aqui. Então, XE5, né, falamos aí do EBLite, do REST, do mobile em geral. Né? No XE6, nós trouxemos uma série de evoluções nesse mundo de desenvolvimento mobile, então veio suporte para back-end as a service, como Kimber, Parser, né, e outros mais, novos estilos da VCL, novos sensores, veio o compilador Android para o C++, aí avanços de drivers do FireDAC, etc., suporte a DirectX na versão 11, suporte para Apache no WebBroker, depois a gente vai entrar nessa parte do Linux aí com mais detalhes, né? Mas eu selecionei aqui para mostrar para vocês esse cara, o AppTethering. Né? Então, o AppTethering é um framework muito interessante. Eu vou voltar para cá, eu já nem sei mais para onde que eu vou voltar para a tela do Delphi. Ele não fez o deploy, deixa eu ver por quê. Ele não fez o deploy para o iOS e provavelmente deu uma mensagem de erro aqui. Deixa eu ver se esse cara continua vivo aqui. Sim. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Provavelmente alguma coisa de certificado ou algo assim. Que não está funcionando. Vamos ver. Mas enfim, o AppTethering, né, enquanto a gente tenta compilar de novo aqui, eu vou trazer para cá esses links. Ó, tem o link aqui do REST Library. Tem do Refind e a documentação do Refind. Tá? Isso vai estar aí na documentação para vocês. Do REST e o AppTethering. Então, o que o AppTethering faz? O AppTethering ele permite a conexão ou a execução de ações remotas em outras aplicações, não importa a plataforma, seja de VCL para FireMonkey, de FireMonkey para VCL, de Windows para Linux, para Android, para iOS, não importa, através ou de uma conexão de rede, Wi-Fi, né, network normal, ou através de Bluetooth. Então, eu consigo enviar e receber dados de aplicação para aplicação. Entenda que isso é diferente de ele ainda está tentando, tá? Isso é diferente de uma aplicação que usa um back-end como DataSnap, como esse tipo de coisa, né? Porque esse cara, na verdade, ele é app para app, ou seja, não tem um servidor, eu tenho uma aplicação comunicando com outra aplicação, tá? Vamos ter um exemplo, e aqui ele não está conseguindo conectar lá no Mac, na verdade no tablet, não sei, não recordo exatamente qual a razão, porque isso estava ok, mas alguma configuração de certificado, provavelmente eu não vou, deixa eu ver como é que está o provisionamento desse cara. Perder tempo com isso nesse momento é certamente uma questão aqui de certificado ou algo assim. Cadê meu provisionamento? Está aqui. Ele não achou certificado. Não sei por quê. O certificado padrão não está aqui disponível. Talvez tenha que reiniciar o tablet, que alguma coisa assim. A gente vê isso depois, tá? Mas é basicamente questão de configuração. Bem, vamos ter um exemplo aqui
Para a Apple tem isso, né? Você precisa de um Mac e precisa de um certificado provisionado, senão você não consegue fazer a distribuição, mesmo em desenvolvimento, o que eu acho um certo absurdo, mas enfim, é o que é. Né? Para desenvolvimento local, deveria pular essas etapas e ter o certificado somente quando você vai assinar a aplicação final. Né? Qual é o sentido de ficar aplicando um certificado numa aplicação que você ainda está desenvolvendo, testando no seu device local, mas é assim que os caras estruturaram as coisas. Né? Ah, muito bem. A gente estava falando do AppTethering, então eu vou carregar aqui um projeto exemplo. Qual que é a ideia? A ideia aqui foi mostrar algumas possibilidades com o AppTethering. Tem N possibilidades. Né? Eu posso fazer inúmeras coisas com o AppTethering, mas basicamente o requisito é uma aplicação precisa ver a outra, literalmente falando, seja via rede ou via Bluetooth. Então eu posso fazer um pareamento Bluetooth ou posso fazer um pareamento via Wi-Fi, via cabo, enfim, via rede network em geral. Né? Como é que esse cara funciona? Veja, basicamente você tem dois controles básicos, que é um manager e um profiler. Esse profiler é quem expõe as ações desta aplicação. Eu estou considerando que esta é a minha aplicação que vai ser controlada, né, ou que vai receber as ações. Então o profiler expõe essas ações e de que maneira elas vão ser expostas. Né? No caso aqui eu tenho actions. E um manager, que é o cara que controla o protocolo. Nesse caso a gente vai fazer via network, né? Poderia ser Bluetooth. Né? Você pode escolher aqui entre ou IPv4 normal, IPv6 ou rede em geral e Bluetooth. Uma senha de conexão, né? Afinal uma aplicação vai falar com a outra, e um profiler onde eu estou expondo algumas ações. Então o que nós temos aqui? Isso aqui nada mais é do que um simples video player, muito básico, tem um media player aqui e vai mostrar dois vídeos aqui, vai dar o play em dois vídeos. Né? Então nada demais, é um exemplo que inclusive está lá nos exemplos do Delphi, tem um play, stop, whatever. Né? Bom, o que importa é que eu tenho algumas actions. Essas actions, uma faz o play, então só tem uma linha de código ali, chamando o botão do play, que já estava aí, portanto eu estou só chamando o botão, a implementação do botão. Né? Mas tem também um next, que aí foi implementado adicionalmente, e um prior, que é para voltar na lista de músicas que eu quero dar o play. Né? Então é como se fosse um playlist, tá? Navegando ali no T-Box. Nada mais do que isso. O que importa para nós é essas 4 actions que estão aqui. Essas ações, elas estão expostas ao meu ao cara remoto que usando o Tethering, né, que vai fazer o pareamento das aplicações através aqui das ações do meu profiler. Então eu mapeei as ações, veja, cada uma delas com um nomezinho ali, para estar visível externamente. Bem, essa é o que a gente pode chamar da minha aplicação server. Isso aqui pode ser útil, por exemplo, para você num ambiente onde você tem passando vídeos, por exemplo, num ambiente de atendimento, num ambiente onde você tenha vídeos lá institucionais, esse tipo de coisa, mas eu posso também automatizar outras coisas. Por exemplo, já imaginou em fazer uma aplicação no mobile que controla um PowerPoint que você está fazendo uma apresentação, você vai dando next no PowerPoint lá no que está remoto, por exemplo, pelo celular. Né? É algo também muito legal para se pensar, porque basta se enviar as teclas para o PowerPoint que ele vai mudar de tela. Né? Então dá para pensar algumas coisas assim, como se fosse uma caneta apontadora daquelas de o controle remoto, mas no celular. É bem interessante. Bem, então essa é a minha aplicação, vamos dizer, servidora. Eu estou usando o recurso do PA Server para fazer a distribuição dela, e esse PA Server ele não está nessa máquina. Esse PA Server ele está num desktop remoto, externo que eu tenho aqui, é um outro desktop, né, nesse IP, porque eu precisava de um IP fixo para isso. Então ele está nesse IP. Eu vou colocar esse cara para rodar e vou compartilhar a tela para vocês. Então ele está fazendo o deploy lá. Eu já vejo que ele subiu aqui, porque a máquina está aqui do meu lado. Então esse cara é esse aqui, ó. Este, tá? Que a gente está vendo agora. Então aqui é aquela aplicaçãozinha sendo executada. Veja, tem 2 vídeos lá. Né? E a gente vai fazer o play e o stop e andar no playlist remotamente pelo celular. Então o celular vai controlar, voltamos para o Delphi, o celular vai controlar esse cara. De que maneira? Aqui no Remote Control, eu tenho basicamente os mesmos componentes. Então, simplesmente um play, stop, next e prior, né, para ser bastante simples. Eu tenho o Tethering Manager e um profile. Então, dos dois lados você tem os dois componentes. Porém, este é o cara que vai se conectar naquele. Então, ele deve ter as mesmas configurações de conexão. E no Remote Control, né, é o cara que me dá acesso
aquelas actions que nós mapeamos lá no outro lado. Então, se nós olharmos para o código desse cara, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um auto-connect, buscando por aquele IP. Eu poderia usar aqui, por exemplo, e ele vai fazer essa pesquisa na rede, aqui uma máscara, por exemplo, como 0, e ele vai pesquisar em todos os caras que estão nesse range. Tá? Eu posso não passar nada e ele vai procurar na rede local. Né? E aí eu vou executar uma ação remota. Veja, nos botões aqui, ó, lá do meu Remote Profile, eu estou fazendo o play, o stop, o next e o prior. Eu estou executando a action que está lá na outra aplicação. Tá? Então, se nós rodarmos esse cara aqui no mobile, e aí eu vou novamente compartilhar a tela do celular com vocês. Está aqui. Tá? Eu vou tentar estabelecer a conexão, certo? Se ele conseguir conectar, nada der errado justamente na hora da apresentação, porque isso depende de rede. Ó, ele conectou. Né? Os botões aqui ó, estão ativos. Né? Infelizmente, eu não vou conseguir colocar os dois caras na mesma tela. Né? Mas, veja que aqui está o Android. Né? E aqui está a nossa aplicação remota rodando lá no Windows Desktop. Eu vou dar um play agora aqui pelo Android. Ó. Vocês vão observar que o vídeo começou. Né? Vou dar um stop e vou navegar no playlist. Estão observando lá ele fazendo a movimentação. Eu estou clicando aqui na tela do celular. Tá? Se a gente voltar para cá, ó, né? Aqui estou fazendo o play, o vídeo começou lá, o stop, né? E andando no playlist. Tá? Então, isso para dar um exemplo aí para vocês do que é possível, né? Com o AppTethering. Né? Do é possível com o AppTethering. Um único exemplo, porque dá para fazer muito mais coisas. Eu posso, por exemplo, transmitir dados, transmitir datasets. Para citar um caso real de AppTethering, nós temos um cliente que ele tem uma empresa de pesquisa de mercado. Então ele vai lá numa região e o pessoal sai fazendo pesquisa com um tablet. Né? Esse tablet contém lá as perguntas, naquele esquema que ele vai auto-avançando nas perguntas e a pessoa vai respondendo no tablet a pesquisa. Né? Então ele pega você na rua e fala, você quer participar da minha pesquisa aqui? Então vai aqui, responde aqui. Ele abre uma nova pesquisa no tablet, o cara vai lá navegando pelas perguntas e respondendo o que ele acha. Bom, isso grava num dataset local. Né? Ele está usando lá um dataset em memória, ele grava num dataset local em XML. Quando esse pessoal termina a pesquisa, então isso é feito num bairro, numa região, esse pessoal volta para a base dele ali, onde ele está com o carro parado, ele para ali uma van, né, onde ele leva o pessoal para a pesquisa, e no desktop que ele está, no notebook que ele tem ali, ele tem uma aplicação com o AppTethering, o cara chega próximo ali com o tablet que ele fez a coleta da pesquisa, faz o pareamento via Bluetooth, e ele descarrega o dataset do tablet para a aplicação dele que centraliza a pesquisa, coleta esses dados, já apaga lá no tablet por questões de segurança e o cara vai para uma próxima pesquisa. Tá? E ele centraliza via o AppTethering esses dados ali num desktop, onde ele não tem ambiente de rede, ele não tem servidor, ele não tem nada, ele tem um desktop desconectado de qualquer coisa, via Bluetooth ele recebe os datasets dos caras que estão fazendo a pesquisa em campo. Eles vêm até a base, descarregam e voltam a fazer. Para continuidade, por exemplo, num segundo período, esse tipo de coisa, e ele já faz ali a apuração em tempo real. Então, essa a ideia, um exemplo prático aí do AppTethering. Tá? Seguindo em frente, XE7 trouxe também inúmeras evoluções do mundo FireMonkey. Né? O Multi-Device Designer, aquele que a gente viu com as views, né? É fruto do XE7, então isso nasceu no XE7, né? E está lá desde então. Né? São tantas coisas que vocês vão ver, tem 2 slides. Né? Então eu vou comentar um pouquinho das evoluções aí do FireMonkey. Suporte para versionamento integrado na IDE, tem Git, tem Subversion, tem Mercury integrado na IDE. Suporte para Bluetooth, o Bluetooth permite Tethering, né? Não só para esse caso, mas qualquer que seja a necessidade de Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Bluetooth tradicional, né? Então tudo está disponível na RTL, isso funciona tanto em VCL quanto funciona em FireMonkey, funciona em mobile.
Mas eu queria focar um pouquinho no programação paralela, no PPL, porque esse cara você pode usar para reforçar a sua, a sua aplicação. Eu vou fechar um pouco de coisa aqui, nós não vamos mais usar esse cara. Isso pode ser usado na sua aplicação de uma maneira muito interessante. Então, voltando aqui para o Delphi, né? Vamos fechar esse cara aqui. O quanto, né, o uso de recursos de programação paralela pode ser importante na sua aplicação. Né? Então, tem aqui dois exemplos, mas eu vou focar inicialmente em um deles somente, por causa do nosso tempo. Esse cara aqui, ó, ele está fazendo, ele está usando as premissas aí da biblioteca de programação paralela, em especial o T-Task, né, ou o iTask, se você usar a interface, para agilizar. Ele vai pintar aqui quadros nesse grid, né, e ele vai fazer isso num loop tradicional e no paralelo loop, para mostrar a diferença. Né? Então, depois o código vai estar disponível aí para você estudar, né? Mas ele faz um paint de retângulos, certo? Usando ou o tradicional ou usando um for loop, né? Com tasks embutidas. Então, você vai ver que aqui ó, tem um task sendo criado com um for usando a classe de programação paralela. Né? E a diferença é algo extraordinário, veja. Se você executar isso aqui no modo tradicional, né? Ele está fazendo a pintura ali quadro a quadro. Né? Que seria o que hoje estaria num projeto tradicional sem uso da task. Né? Isso aqui se aplica a qualquer coisa, uma consulta REST remota, uma consulta de banco de dados, a geração de um relatório que vai demorar, porque você não trava a interface. Né? Se eu usar o Parallel Loop, ó, veja a diferença. Fazendo a pintura de vários quadros ao mesmo tempo. Isso porque está usando só duas threads. Né? Então, que aqui eu estou numa VM limitada a dois cores. Né? Mas isso para citar um exemplo. Um outro aqui, ó, rapidamente, esse é uma consulta de CEP. Uma consulta de CEP que pode demorar. Né? Se você executar, ó, você vê que a interface não trava durante a consulta, ó, porque ele está usando o task, né, para fazer a consulta em paralelo. Então, se a gente vier para cá, ó, na verdade, isso dentro do conceito do REST, então ele está usando o execute async do REST para não ficar aguardando a execução. Tá? E isso te dá essa. Lá, se você olhar e examinar esse cara aqui, lá dentro ele está usando o iTask, né, dentro do execute async do REST. E aí você não trava a interface. Né? Então, isso se usa em sua aplicação, no seu RP, se aplica de uma maneira muito fácil e é um refactoring simples de ser feito. Tá? Então, aí, XE7. Né? Bom, XE8, HTTP nativo, e vocês devem usar esse cara extensivamente sempre que possível, porque ele vai usar o padrão de cada plataforma. Né? O Multi-Device Preview, né? Rapidamente mostrando esses dois caras. O HTTP nativo, eu vou regressar àquele exemplo do REST, porque eu implementei apenas por diversão a mesma coisa usando o HTTP nativo. Então, esses dois botões usa o framework do REST, que está aqui na tela. Esses dois usa o HTTP nativo, sem passar pelo framework REST. Então, se nós viermos aqui para a implementação, ó, vocês vão observar que eu tenho declarado aqui um cara do tipo HTTP Client, né, que é o nosso HTTP nativo. E aqui na chamada, está declarando um request, um response, e ele vai fazer as mesmas chamadas do framework REST. Veja, eu preparei uma chamada, um request, que é um GET, passando os headers necessários, executando a chamada, atualizando o status. Se veio OK, captura o token, né, do meu response e atualiza o token lá na interface. No post, a mesma coisa. Né, preparando um post, né, adicionando os headers com o token, né, executa a chamada e atualiza o retorno e atualiza lá o memo com o resultado que ele trouxe. Então, a mesma chamada do REST, fazendo agora a chamada via HTTP Client. Fica bastante fluido também, é uma forma interessante de utilizar chamadas remotas, chamadas HTTP em geral, e inclusive REST. Então, é isso que eu queria mostrar. E outra coisa que a gente mencionou aqui, o Multi-Device Preview. Então, o Multi-Device Preview, e aí eu vou voltar aqui na nossa aplicação mobile, nesse cara.
o Multi-Device Preview, ele permite, ele está aqui, ó, que você veja, né? Eu vou destacar ele daqui. Isso aqui você pode idealmente colocar num outro monitor, por exemplo, né? Mas ele permite que você entenda como que a aplicação vai se comportar em vários devices. Então eu posso selecionar aqui, ó, em que devices eu quero testar. Vou remover alguns, deixar esses principais aqui. Tá? E você consegue, e aí aqui a gente vai fazer um fit, você consegue observar, ó, a aplicação em execução, como ela se comportaria no Mac, no iPhone, no Android, em tempo de design ainda. Né? Então esse é um cara que foi adicionado aí no XE8 e que é muito, muito legal. Tá certo? Muito bem, em frente. Seattle, aí a gente entrou para as releases nomeadas. Saímos lá do XE, entramos para as releases nomeadas. Então aqui do Seattle, tem inúmeras melhorias, algumas coisas importantes para C++, o compilador baseado em Selenium, né? Novos controles para FireMonkey, que suportam Windows 10, novos controles para VCL com look and feel do Windows 10, isso é muito, muito legal. Né? Você vai encontrar controles, por exemplo, como esses, deixa eu carregar. Tem um grupo de projetos aqui que depois vocês podem explorar, somente de controles modernos, né, que você pode, usando lá o Refind que a gente viu, fazer uma substituição na sua aplicação e adotar controles modernos como esses, por exemplo, né, que a gente está vendo aqui, para ter uma interface moderna da sua aplicação com aspecto visual do Windows 10. Então tem N aplicações, N exemplos aqui que são bacanas, né, e que você pode, por exemplo, esse, né, com essa interface do Split View, veja, isso é VCL, tá? Inúmeras funcionalidades, os estilos, né, que você pode aplicar na aplicação em tempo de execução, veja, e dar um aspecto visual extremamente moderno em sua aplicação. Né? Isso você faz somente migrando a aplicação, você já tem acesso a esse tipo de recurso e vai modernizar de verdade a sua aplicação. Então, isso é algo que surgiu aqui a partir do Seattle. Né? E aí, integração do Castalia é um cara muito interessante também. Isso aqui traz uma série de produtividades na IDE. Suporte a MongoDB no FireDAC. Né? Para não passar em branco, o Castalia, eu gostaria de mostrar algo aqui para vocês rapidamente. Vamos fechar tudo aqui. Ó. Vou criar uma aplicação VCL. Né? E, por exemplo, digamos que você tem aí um SQL que você vai implementar no código. Você não vai usar ele no componente. Você está construindo um SQL ali em tempo de execução. Né? Um SQL dinâmico. Né? Esse é o nome, um SQL dinâmico. Então, vou colocar aqui um botão simplesmente para ter um evento aqui para a gente brincar. E digamos que nesse cara aqui a gente vai construir um SQL. Né? Então aqui eu vou declarar uma variável string, um SQL. E, bom, eu tenho aqui um SQL, digamos que seja esse cara que está aqui, ó, muito grande, né? Que eu preciso colocar ali dentro de uma variável no meu código. Né? Eu posso lá manualmente, colocando linha a linha do SQL, o que dá um trabalho colossal. Né? Ou eu posso usar o multipaste. Eu copio esse cara para a memória, certo? E aí você vem aqui no código, ó, eu vou simplesmente fazer isso daqui para que fique mais correto, né? Porque inicializando aí a variável vazia. Porque aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho o multipaste, e veja que ele já tem aqui o SQL em memória, né? Que a gente colocou em memória, certo? Ele está aqui. E a gente vai fazer assim, ó, por exemplo, SQL é igual, abre aspas, e aí ele já vai te dando o preview aqui do que vai ser o código. Né? E eu vou fechar com aspas e um ponto e vírgula. Certo? Se eu clicar em OK, ó, ele fez a criação para você, né? Ele trouxe. Na verdade, eu fiz errado, faltou colocar ali um SQL mais, né? Para ele concatenar. Vocês entenderam a intenção, mas isso agiliza demais, demais o seu trabalho, né? Só para citar uma das evoluções do Castalia. Né? O certo, na verdade, aqui é isso aqui, por isso que eu fiz a inicialização dele, né? E aí sim fica correto. Tá? Então, essa ideia é uma das features aí que a ideia traz interessantes. Aí isso está no Seattle, né? Também o MongoDB. No Berlim, empacotamento para Windows Store. Então, você sabia que a sua aplicação VCL ou FireMonkey você consegue colocar na Windows Store? Isso é um baita recurso de marketing que você deve utilizar. Então, não é só Google Play
não é só Apple Store. O Windows Store a gente também suporta. Você pega uma aplicação existente em VCL e empacota para a Windows Store. Tá? Entre outros aí no Berlim, tem um calendário novo que é bastante interessante, um calendário com multi-select, tá? Que está a partir aí da versão Berlim. Então, provavelmente eu tenha esse cara aqui. É este calendários aqui, ó. Esse cara aqui é um calendário legal que permite multi-select, é bastante útil nessas situações, né? Então, você tem calendário normal, com navegação de meses, de anos, né? Se eu posso navegar aqui direto por anos, etc. Enfim, escolher uma década, né? Mas essa ideia, mas se eu ativar o multi-select, ó, com o Shift, né? Eu consigo, com o Shift, selecionar um range de datas, né? De maneira bastante fácil. Então, isso é legal para aplicações comerciais. Entre outras N melhorias, produtividades da IDE que a gente está vendo aí. Tá? O Sync Connect, que é o acesso aos componentes de IoT, beacons, etc., também entrou, passou a ser parte aí do Berlim. Né? No Tóquio, o compilador Linux. A gente já fez ali o deploy para Linux, né? Mas só queria reforçar que o compilador Linux está disponível ali no Enterprise. Ele funciona tanto para aplicações de back-end, e aí nós estamos falando de RadServer, .snap, de Horse, e tudo que é Delphi MDC Framework compilado para Linux e com deploy via Docker, se você quiser, Docker e Apache. Né? Com respeito a isso, se você vier aqui para... deixa eu voltar no browser. Aqui. Se você vier para cá e quiser se aprofundar nesse tema, no Academy e no Dev Lounge, né, nós temos episódios sobre Docker, sobre Linux, sobre containerização. Isso aqui está bastante atualizado, onde eu mostro em detalhes como é que eu faço um container em Linux, como é que eu containerizo uma aplicação. Então, um baita recurso, né, disponível no compilador Linux para back-end, né, inicialmente falando de back-end. Outros avanços aí do Tóquio, né? Tem atualizações também para o CBuilder, suporte atualizado para iOS, o Dark Theme da IDE, controles novos da VCL, como por exemplo o Card Panel e o Stack Panel, que são muito interessantes para design de interface, serialização do dataset em JSON nativa, né? As licenças do RadServer, então uma série de coisas aí bacanas no Tóquio, mas eu queria focar, ressaltar aí a importância do compilador Linux. O pessoal que está aí com projetos de back-end em Linux e rodando já em produção está muito feliz. Temos vários casos aí de migração de back-ends Windows para Linux e que está realmente surpreendendo em termos de performance e redução do custo do deployment. Né? Então, isso com relação ao Tóquio. Já no Rio, nós trouxemos também a interface client do Linux, que é o que vocês viram, né? A aplicação rodando lá em Linux com o FireMonkey. Então, uma baita adição, porque colocar isso em Linux, por exemplo, para você que faz POS, para farmácias, supermercados, etc., o cara poder rodar isso em Linux, é uma redução de custo enorme. Então, se paga, né? O investimento se paga. Foi o que esse pessoal que está com o back-end Linux notou. Em um ano de deploy na nuvem, paga o investimento na migração da aplicação para Linux, incluindo a ferramenta. Tá? Bom, no Rio, o Android 64 bits, né? Era uma exigência do Google, então tanto o Android quanto o macOS quanto o iOS, tudo em 64 bits, né? Isso veio aqui no Rio, né? Uma adição importante para quem faz distribuição para o Windows Store, esse componente Windows Store permite você gerenciar aplicações demo, aplicações vendidas, inclusive a venda da sua aplicação pela Windows Store. Então pensa aí que tem coisas de negócio interessantes aí para você usar na Windows Store. Né? Suporte ao Docker para o RadServer, então você vai encontrar todos os scripts para Docker, para RadServer, a partir aí do Rio disponíveis. Né? Aí veio o 10.4.2, que marca o início de uma evolução gigantesca, aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, os nossos últimos minutos, aqui entre o 10.4 e o 11. No 10.4, nós iniciamos uma reforma da IDE, digamos assim. Então, o 10.4 introduziu o novo Language Server Protocol, que é o LSP. O LSP é um Code Completion, né, aquele recurso de completar o código que funciona fora da IDE, num serviço à parte. E isso faz com que a IDE se torne extremamente mais responsiva. Então, grandes projetos, gigantes, funcionam perfeitamente nas versões atuais, porque o LSP é um cara muito interessante, muito performático. Então, a adição do LSP trouxe aí o início de uma grande revolução na IDE.
né? Então esse cara vem sendo atualizado release após release, né? Release após release ele vem sendo atualizado, mas é uma baita adição, né? Então no 10.4 nós trouxemos principalmente o LSP, mas também controles, estilos da VCL com suporte à RedPI e estilos por controle. Então na aplicação VCL eu posso agora ter N estilos aplicados à mesma aplicação, né? De onde está? Eu acho que eu tenho algo aqui disso. Enfim, N estilos aí na mesma, esse aqui, N estilos na mesma aplicação, né? Então se a gente olhar aqui, você vai ver que tem diferentes cores, são estilos diferentes numa mesma aplicação VCL, né? E aí você consegue dar um look and feel interessante na sua aplicação VCL através de estilos, veja, botões com estilos na VCL, então agora eu consigo aplicar N estilos na mesma aplicação, além do estilo em tempo design, como você pode ver, eu vejo agora na VCL o estilo em tempo design, o que antes não existia. Entre outros, né? O Title by Panel é um cara muito interessante, né? Que você pode colocar botões igual o Office na barra de títulos da ferramenta. O Edge Browser, como parte de componentizado, né? Você tem acesso a um browser moderno agora, porque nós estamos removendo o Internet Explorer de todo o produto, já que ele não é mais suportado, né? E aí vem o 10.4.2 com mais controles novos. Esse Control List é muito interessante também para listas com grande quantidade de dados, milhões, né, de quantidade de dados. Você vai observar, por exemplo, esse cara aqui, eu acho que é esse exemplo, ele vai montar uma lista em alguns milissegundos com 10 milhões de itens. Veja, aqui. Essa lista tem 10 milhões de itens. Tá? E observem a performance disso, como se nada tivesse acontecendo. São 10 milhões de itens nesse list view, tá? Para o Windows. Então esse control list é um controle muito interessante que vale a pena se dar atenção para ele. Isso está no 10.4.2, além de outras inúmeras atualizações que vocês estão vendo aqui, né? Mas principalmente também o suporte aí ao LSP, né? Mas eu vou voltar nesse exemplo rapidamente para mostrar o seguinte aqui, ó. Essa aplicação, não vou detalhá-la, mas aqui é uma simulação de um WhatsApp, vai? WhatsApp desktop, só que multicontas. Então eu estou usando aqui o Edge Browser, que é o novo browser, né, baseado no Edge, para criar um conceito de um WhatsApp desktop que suporta para esses malucos que usam vários telefones com várias contas do WhatsApp conectadas ao mesmo tempo, porque o Edge Browser permite que você faça uma caixinha, um sandbox que não tem interferência com outra instância do browser. Então isso permite que você tenha vários caches independentes, significa que eu posso logar várias contas sem que uma interfira na outra. Então este exemplo, né, inclusive está lá no meu GitHub, ele abre várias contas do WhatsApp e tem todos os recursos do WhatsApp Desktop, mas numa aplicação nativa. Mas o que eu queria ressaltar aqui é esse cara. Ó. Esse cara aqui é o nosso Title Bar Panel, que permite você colocar botões aqui no título na barra, igual do Office. Né? Então se a gente executa esse cara, eu acho que ele está executando, ele está, eu tenho botõezinhos, e aí obviamente você pode configurar o layout, as cores, etc., diretamente na barra, né, da sua aplicação. Então isso também é algo novo, né, introduzido aí no 10.4. Tá? E finalmente Alexandria, suporte na IDE para full, para RAID-PI, então a aplicação já era RAID-PI, mas agora a IDE é RAID-PI. Né? Então a IDE é RAID-PI, agora no 11.2, né, que está em beta aí, logo está disponível, acabamos de fazer a remoção total do Internet Explorer. Então, o Welcome Page agora é uma aplicação VCL, não é mais um browser na sua ideia. Né? Ela é full RAID-PI. Né? Agora, no 11.2, vem a remoção final do IE, com a parte de HTML, esse tipo de coisa, tudo renderizado nativo. Então, a ideia ganha muito em performance. Né? Então, entre outros, né? Nós trouxemos o RAID-PI para a IDE, um avanço enorme de modernização da IDE, extremamente responsiva. Né? O Welcome Page nativo, os estilos da VCL em tempo de design, né? Atualizações também do design time do FireMonkey, um novo compilador para o macOS, isso veio no 11, que é o compilador para o macOS ARM, né? Que é o ARM, que é o que equipa os processadores agora da Apple. Então nós temos agora 2 compiladores para ARM, em tempo recorde, esse compilador saiu junto com o ARM. Atualização da API do Android para o 30, agora no 11.2 vem a API 32, é a mais recente do Google. Né? E aí uma série de outros avanços, e o RAID Serverlite,
que é uma forma de você distribuir o RAD Server de maneira ilimitada no modo standalone, ou seja, sem Apache, né, no modo standalone. Suficiente para atender aplicações aí, clientes que têm 100, cento e poucos usuários, ele suporta perfeitamente sem Apache no modo standalone. Tá? Eu mostro isso também aqui num dos episódios do Dev Lounge, provavelmente. Aqui, ó, RAD Server Lite, então você pode assistir um episódio inteiro sobre o RAD Server Lite aqui. Tá? Então, isso do Alexandria. Ok? Então, essa, gente, foi a nossa viagem no tempo aí, com relação às versões desde o XE2 aí até a versão atual. Né? Eu sei que tomou mais tempo do que deveria, mas impossível você fazer isso mais curto, sem dar algum exemplo real do que tá, das coisas. Né? O que eu queria ressaltar? Quando eu vou fazer imigração, eu tenho basicamente que olhar código que eventualmente seja incompatível com o Unicode. Existe lá um utilitário para isso, né, nas ferramentas que pode analisar seu código. Tem lá um blog, um recurso de migração no site da embarcadeira, onde você encontra todos esses detalhes. Migração, compilação 64 bits, em geral não tem impacto no código. Né? A mudança do middle, ou do acesso a banco de dados, para o Faridá, que é aquilo que a gente falou do refind, né? E a componentes de terceiros que você deve ou provisioná-los na versão atual ou compilá-los para a versão atual, que é perfeitamente possível, né? Também. Né? Mas esse slide só tem como principal objetivo o seguinte: se você pretende migrar e quer um auxílio para a migração, a gente faz workshops de migração individuais, sem custo algum para você, e dá ali um pouco dos caminhos das pedras. Olha, vamos olhar o projeto, vamos olhar os pontos de atenção, um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo de tantas migrações, né? A gente passa isso adiante. Então, já olha ali e fala, olha, aqui tem um ponto de atenção, aqui você vai migrar desse jeito, aqui você vai fazer isso. Migrações, por exemplo, para o Faridac, a gente consegue ajudar vocês com isso. Então, fale aí com o pessoal que atende vocês e agende um workshop para falar de migração. A gente vai olhar para a aplicação e fazer um assessment. Ele vai entender quais são os percalços. Muitas vezes a gente ajuda a encontrar componentes de terceiros ou substituir por um componente nativo, por exemplo, que você não precisa mais de um terceiro ou outra solução e você pode aplicar o Refind para tudo isso. Tá? Então, fale conosco sobre isso. Eu vou completar esses slides com todos os links que nós vimos, tá? Antes de distribuir para vocês, ok? E a gente vai agora, finalmente, para as perguntas. Novamente está aí meu e-mail, né? Eu vou dar uma olhada aqui o que a gente tem de perguntas. Se você tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, mande aí pelo chat. Landerson, se está aí ainda vivo, se quiser comentar alguma coisa ou acrescentar, fique à vontade. Estou por aqui, show de bola. Estou encerrando a minha tagarelice aqui. Vou só jogar aqui para você um link que é de um webinar que a gente fez focado em migração também, né? Ok. E eu botei aí para você, depois você disponibiliza aí para o pessoal. Já vou fazer. Mas bacana. Tá ok. Então eu estou replicando aqui esse link do Landerson aqui, ó. Para todo mundo, um webinar aí exclusivo sobre imigração. Tá aí para vocês, né? Em termos de perguntas, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. O Alexandre perguntou aqui, Alexandre de Souza, se neste exemplo trabalha também com PostgreSQL DB2. Eu acho que ele está se referindo àquele exemplo do local SQL do Faridac. Na verdade, Alexandre, você pode usar qualquer conexão. Dá para fazer aquilo ali com qualquer conexão que você queira. Tá? Que mais? Mais conteúdo sobre o Refind, o Vinícius perguntou. Eu vou colocar os links do Help lá, né? E mais os exemplos, os webinars que eu citei ali, que tem exemplos de uso dele. Né? O Frederico perguntou sobre cookies, naquele exemplo do SAP. Né? Na verdade, basta você manter o REST client instanciado, porque ele vai gerenciar os cookies automaticamente para você tal qual. Tá? No caso, no REST Debugger, ele não vai gerenciar os cookies entre uma chamada e outra porque são independentes. Mas na aplicação final, mantendo um REST client único, ele vai gerenciar os cookies para você. Tá? E funciona perfeitamente. Tá bom? Gustavo Tota pergunta: o que funciona, o que é necessário para que o output do projeto em todas as dependências seja organizado na mesma pasta? Então é o que a gente viu ali do PA Server, tá?
você usar o PS Server também no Windows, e isso você já ganha de brinde. Tá? O Fernando Garoso pergunta se tem alguma forma de fazer, ele estava fazendo testes com o Tetris, se tem alguma forma de comunicar com uma versão 2007? Não, cara, não tem, porque isso depende de uma infraestrutura que não existe lá no 2007. Então, você traz a aplicação para a versão atual e é tranquilo de fazê-lo, né, para poder usar o Tetris. Tá? Tem uma pergunta aqui que honestamente eu não entendi. José Ricardo Ávila, se você quiser detalhar, José, quando teremos integração do Win32 e FireMonkey? O FireMonkey já compila tanto para o Windows quanto as demais plataformas. Né? Não sei exatamente o que ele está querendo dizer aí. O Gustavo perguntou sobre os workshops de migração. Não, pode entrar em contato conosco, né? A gente conversa de boa, é parte do meu trabalho, tá bom? Do Landerson também. O script do IBX para FireDAC não está pronto, mas a gente pode construir, tá? É uma questão de pegar um script ali do ADO, por exemplo, do DBX e adaptar para os controles do IBX. Não há segredo nisso, a gente consegue fazer, consegue ajudar nisso. Tá? O Gustavo falando aí da migração do 7 para Alexandria, beleza. O Walter aí dando os parabéns aí para a equipe. O pessoal aí curtiu o webinar, Elaine também, Multipaste. Tiago, agora o Ricardo mandou aí, VCL para FireMonkey. Cara, VCL para FireMonkey não é uma migração direta. Por quê? Porque existem coisas na VCL que são específicas do mundo Windows que não existem no FireMonkey porque ele é multiplataforma. Então leia-se coisas como acesso a COM, enfim, ainda que seja possível, não é como na VCL. Mas é possível migrar VCL para FireMonkey. Você vai encontrar um parceiro que produz uma ferramenta chamada MIDA Converter. Ele faz uma boa parte do trabalho sujo, digamos assim, que é a substituição pelos equivalentes no FireMonkey, e você vai ter que adicionar alguns toques ali. Tá? Mas existe esse cara chamado MIDA Converter, tá uma pesquisada aí na web, utilitário, não é caro, e ele ajuda muito nesse processo. Tá? A pergunta a IDE em 64 bits do Fábio está no roadmap. Nós vamos iniciar pelos compiladores e linkers. Esses caras vão passar a ser 64 bits aí muito em breve. Vocês vão ver um roadmap atualizado para isso, e em seguida vem a IDE. Né? O Rogério pergunta se é vantagem ou se é possível uma aplicação client toda para Linux. Sim, tal qual você faz no Windows. Tem todos os recursos, tem todas as funcionalidades que você tem para o Windows. Não muda nada, inclusive o código, não muda nada. Né? Obviamente estamos falando de FireMonkey. Né? O Lindolfo Neto pergunta com relação a Quick Report. Bom, ele está migrando para o XE8, do 6 para o XE8, uma dica, aproveitando assim, se possível, né, já trazer para atual, porque obviamente vocês viram aí na lista de coisas, né, na versão atual, muito depois do XE8, eu faria essa transição, especialmente por Windows 10 e Windows 11, por causa do HDPI e todos os detalhes aí de suporte otimizado para essas plataformas, né? Mas de qualquer maneira, com relação ao Quick Report, se você quiser trazer para o Fast Report, sair dele, então usa lá o migrador do Fast Report, os links vão estar aí juntos para vocês, tá? O link do utilitário de migração do Fast Report para trazer do Quick para o Fast, tá? O Paulo aí agradecendo também, obrigado Paulo pela participação. Que mais? O Danilo pergunta se tem algum script para migrar os componentes da RxLib para os nativos do Delphi. Não, mas acredito ser possível fazer ali com o Refind também, né? Que mais? Os exemplos serão disponibilizados certamente, o Cláudio perguntou, além da gravação, tá? Pessoal aí agradecendo. É isso, gente, eu acho que é essa lista de perguntas. Eu é que agradeço a paciência de vocês. Teve aqui um grande público, né? Considerando a extensão do webinar, eu diria que é um recorde. Tá? Isso tudo a gente vai renderizar e vai colocar no ar lá para vocês. Okay? Sem mais delongas, 2 horas praticamente do webinar. Agradeço vocês que estiveram aí. Um abraço a todos, obrigado. Usem meu e-mail para aquilo que vocês precisarem e até o próximo. Um abraço. Obrigado, Landerson, aí pelo apoio, cara, e até mais.